I just want all of the money. Do you know what I said? I gotta get the dinero, the cash and the bread. Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do meu canal. Você sabia que você precisa apenas de um ano para você conseguir mudar a sua vida? Eu não estou falando de ter mansões e ter Ferrari, carro, iate, não estou falando de luxo, de extremo luxo. Eu estou falando de mudança de vida, simplesmente você sair da situação que você está, independente da situação que ela seja, e você conseguir mudar a realidade da situação. Uma das coisas mais importantes e que você deve começar a fazer, né? Você precisa fazer antes de poder começar a investir, é pagar as suas dívidas, né? Toda e qualquer conta que você deva é uma dívida. Tem um conhecido meu que ele diz assim que quem deve não prospera. E uma vez eu tava pensando, galera, e é verdade, você simplesmente não vai conseguir prosperar na sua vida se você continuar devendo para os outros, ou se você não saber administrar o seu dinheiro e tá sempre devendo, vivendo de pagamento em pagamento, às vezes até com cartão de crédito, pagando juros em cima, e isso é um péssimo hábito. Você só vai conseguir começar a investir o momento que você aprender a administrar o seu dinheiro. Porque o primeiro passo, galera, é você quitar todas as suas dívidas, né? Eu sei que é muito difícil você quitar as dívidas. Uma dica que eu posso dar para vocês é que vocês podem tentar procurar fazer renda extra, né? Porque uma renda extra é muito importante para quem não tem dinheiro, assim, né? Para nós pobres, né? Primeiro você paga ali as suas dívidas e depois você começa a investir. Só que nesse meio tempo, galera, tem um detalhe: a maioria das pessoas não conseguem passar o mês inteiro com dinheiro na mão. Às vezes, mesmo sobrando ali, se sobrar R$500, por exemplo, a pessoa vai pegar e vai gastar. Isso é muito comum. É uma coisa que eu me deparei. Eu lembro que paguei as minhas dívidas, que eu estava decidindo assim de investir, de mudar de vida. Cheguei nessa fase de que não estava devendo mais nada, só que também eu não conseguia passar o mês inteiro. Eu tinha o vício, o hábito de gastar o dinheiro. E isso é uma coisa que eu percebo, galera, que você tem que aprender a se dominar. Para você conseguir investir, obviamente você tem que conseguir fazer o seu dinheiro render o mês inteiro. E é muito importante, galera, que nessa hora você primeiro invista uma parte do seu salário e depois você administre o resto. Tem um autor de um livro bem famoso, que é aquele Pai Rico e Pai Pobre. Naquele livro tem uma parte que ele fala que é muito importante que às vezes você fique devendo algumas coisas, mas o que você não pode fazer é deixar de investir. Ele prefere às vezes ficar devendo alguma coisa do que você deixar de investir, porque quem entende que juros compostos no longo prazo ele vira uma bola de neve, uma coisa muito forte, lá na frente, cada mês que você deixou de investir, ele vai fazer uma grande diferença. Por isso que muita gente diz que o investimento mais importante de todos, né, para todo mundo que investe, é o nosso tempo. E isso faz total sentido, né, porque a gente, quanto mais tempo de vida a gente tem, né, muito melhor, né? Você vai ter mais tempo para poder investir. Você vai poder desfrutar dessa parte boa. Então, eu entendo o que ele quis dizer, mas não concordo completamente. Eu, pelo menos, eu não me sinto bem devendo. Eu gosto de manter as minhas contas sempre em dia. Então, para mim, eu fiz da seguinte forma. Eu primeiro paguei todas as minhas dívidas, daí eu comecei a investir. Foi o jeito que eu achei mais correto de fazer, né? E eu me senti melhor fazendo assim. Por isso que eu decidi fazer dessa forma, mas você pode fazer da forma que você achar melhor. É muito importante também que você entenda que você precisa passar por um processo que é demorado, e ele é chato, e ele é ruim de fazer. Você consegue mudar sim de vida em um ano, como eu disse, só que você tem que entender que você vai ter que abrir mão de muitas coisas que geralmente, né, a galera mais nova não quer abrir mão. As pessoas querem ter resultados, mas não querem ter nenhum sacrifício. Você não pode achar que as coisas vão cair do céu, porque não vão. Você vai ter que correr atrás, você que vai ter que fazer acontecer. Você consegue mudar de vida em um ano se você parar de sair para festa todo final de semana, se você aprender a se controlar. Você tem que criar bons hábitos. Você consegue mudar sua vida, consegue mudar sua aparência, consegue mudar tudo. Você consegue ali treinar. Por exemplo, o treino, eu acredito que é uma parte fundamental, porque quando você treina, você cria um hábito saudável. E criar hábitos saudáveis na sua vida, quanto mais hábitos saudáveis você tiver, mais fácil de você ter mais hábitos saudáveis e ter melhores resultados. Treinar todo dia exige uma constância. Querendo ou não, você tem que ter uma certa disciplina
disciplina para treinar todo dia. E investimento é bem parecido. Você tem que ter uma disciplina financeira, você tem que saber economizar e saber investir para você lá na frente colher esses resultados. E dentro de um ano, se você se dedicar dentro desse um ano, com certeza você consegue mudar de vida, independente da situação que você tiver. Eu sei que tem pessoas que estão em situações piores do que as outras, tem pessoas, né, que nem eu, não tenho filho, não pago aluguel, nada. Para mim, investir é muito mais fácil do que grande maioria das pessoas, né? Mas é aquele ditado, né, galera? O sol brilha para todos. E não adianta, às vezes, também você achar que me sobra só R$ 500 por mês, para mim é muito pouco. Você tem que fazer acontecer com o que você tem. E se você trabalha, por exemplo, ali, por isso que eu digo que é importante você fazer uma renda extra para complementar ali o teu salário. E você criar esse hábito, a sua mulher criar esse hábito, né? Se você é casado. E é muito importante que você também tenha pessoas que tenham a mesma mentalidade que você converse com pessoas que pensam da mesma forma. Eu converso com meus pais, converso com alguns amigos, e é muito importante que você se rodeie de pessoas com uma mentalidade mais próspera, assim. Porque para você conseguir mudar seus hábitos, primeiro você vai ter que estar com a mentalidade bem fixada no que você quer. Você vai ter que estar bem focado e saber exatamente o que você quer, porque eu entendo como é que é. Às vezes a gente começa, a gente fica naquela ansiedade no começo e logo desiste. Isso é bem comum, só que a gente não pode deixar isso acontecer com a gente. A gente tem que aprender a se dominar, entender o caminho, enxergar claramente o teu objetivo. Se o teu objetivo é ter R$ 1 milhão, ou se o teu objetivo é viajar, se o teu objetivo é ter uma família, independente do teu objetivo, você tem que saber traçar um caminho e saber seguir em frente e não olhar para trás. Você tem que estar sempre investindo. Dentro de um ano, se você aprender a fazer isso, você vai ver como a sua vida ela vai mudar bem mais do que todas as vezes que você tentou, mas não seguiu adiante e não foi até o fim. Eu sei, é um processo muito difícil, né? Um ano ali dedicado, sem sair, sem gastar dinheiro com besteira, é muito difícil. Ainda mais se você tem conta, tem família, tem dívida, tem, né, o escambau, né? Só que se você, que nem eu, assim, ó, você tem oportunidade, você é um cara novo, é muito importante que você aprenda, né? Eu aprendi muita coisa errando, mas eu acredito que nem todo mundo precisa aprender errando. E tem pessoas que só vão aprender errando. E depois que você aprende as coisas, o importante é que você aprenda, porque depois que você concluir esse ciclo ali de um ano focado, né, fazendo o que for possível para você mudar de vida, e depois desse período você vai ver que teve resultado, e quanto mais resultados você tem, mais motivado você fica, e cada vez fica mais fácil para você estar concluindo esses objetivos que você vai tendo diariamente, mensalmente, anualmente. E isso vai projetar o teu cérebro, né, para cada vez as tuas metas chegarem mais longe. Porque uma coisa também que vai ajudar bastante, galera, é você começar a ver os resultados dos seus investimentos, do seu trabalho, até do seu comportamento, quando você tenta mudar alguns comportamentos, né? E eu acredito, na verdade, falando de comportamento, eu acredito que você mudar um comportamento é muito mais difícil, porque a mudança de hábitos, né, querendo ou não, ela vem da mudança de comportamento, né? Porque o ser humano, né, querendo ou não, ele é comportamental, ele se comporta, né, da forma que você pensa. Porque se você tá investindo ali, começou a investir e logo desiste, você não vai colher os resultados porque o teu comportamento te impediu, né? Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o seu like aí embaixo aí, comenta, compartilha aí. E muito obrigado se você tem assistido meus vídeos. Valeu, falou e até o próximo vídeo.